Voltamos para continuar a conversa com o Antônio. O Antônio deve estar chegando aí. Não sei se você espera alguma coisa. Tem aqui já alguma. Tem mais uma pergunta pro Antônio. Lia Forte Eduardo de Prazeres. Nós vamos passar. Ele está entrando. De expectativa, né? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E eu acabo conseguindo. No final sempre dá tudo certo, mas olha aí, Oi, voltamos. vamos retomar desse assunto continuidade, porque pode parecer bobagem, mas é uma coisa muito interessante da gente falar, porque essa ligação do figurino com a continuidade, ela existe não pelo continuista, né? Mas sim porque existe uma cronologia, um espaço de tempo que aquela obra está sendo contada, e ela precisa ser contada com uma certa continuidade, né? E nós não filmamos na ordem, nós filmamos ou gravamos tudo desordenadamente, normalmente por cenário ou por locação, o que cria essa necessidade de uma maior atenção com relação aos mapas de figurino, né, que a gente chama de decupagem, enfim. E aí é que a gente tem talvez seja a pergunta um pouco da Da Patrícia, parte. entender como é que é esse lugar dessa relação da pré, como que se há uma diferença entre a televisão, que eu até sugeri ainda há pouco, mas você falou que acha que não, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas nesse processo de trabalho do figurino com a continuidade, para que não hajam os erros, né? Que não aconteçam os erros, que as roupas estejam dentro da ordem cronológica do filme, as caracterizações, enfim, se tem alguma coisa que te incomoda, como é que você trabalha junto ali, se consegue trabalhar junto, atualmente você está na televisão, né? Mara, eu acho que tudo é uma questão assim, é aquele negócio. Quando você me perguntou como é essa relação de criação e tudo mais, eu acho que o cinema ele tem uma coisa que ele é muito próximo, as pessoas são muito próximas, então essa Uhum, relação se dá mais naturalmente. Às vezes você não conhece o continuista, aí você começa a conversar com ele, e daí você começa a falar sobre o que você acha, e ele também vai te passar algumas coisas que são importantíssimas para que você uhum, consiga fazer o seu trabalho, né? Ou para uhum. você afinar o seu trabalho mais no cotidiano, não. Então, eu não sei, eu acho que eu gosto da troca. Então, assim, como eu gosto de fazer trocas, né, de trocar, eu fico muito Sim. disponível para entender. Eu gosto muito de entender qual a lógica que vai ser usada para aquele trabalho e para aquela quantidade de roupa ou para aquela quantidade de troca de roupa, né? Sim. E daí, obviamente, que quando você tem uma linguagem, o diretor ou o diretor de arte ou o diretor de fotografia, junto com o diretor, define uma linguagem, né? Uma Uhum, linguagem estética para todo o filme, existe aí uma coisa que vai afetar toda a cadeia. Então, afeta ao continuista, afeta a luz, afeta ao figurino, obviamente. Então, assim, são decisões que vão ser tomadas e que são tomadas juntas. O que uhum. acontece na TV é que a TV tem toda uma estrutura muito maior, com todo assim, tem recursos, né, diferentes do que a gente tem no cinema. Mas Uhum. a relação é uma relação, eu acho assim, cada continuista vai ter um jeito de trabalhar e a gente tem que entender esse jeito, se ele combina também com a forma, porque, por exemplo, assim, é fácil um filme, né, que tem começo e fim. Uma Uhum. novela é uma loucura. Não acaba Você nunca. tem, se você começar a numerar a roupa um, 2, 3, você vai chegar na 300. Não é possível. Então, assim, todo mundo aprende o tempo todo. Sim. E a gente erra e se ajuda e corrige.
Eu acho assim, eu não acredito que o erro seja uma coisa ruim. Eu acho que erro acontece para te mostrar que você precisa ir para outro lugar, ou Sim, precisa ver de uma outra forma. Então, sim. assim, eu não tenho problema nenhum, assim, tanto no cinema quanto no teatro, são diferentes, sim, até mesmo pelos recursos que tem. Por exemplo, assim, é diferente você ter uma ferramenta que na TV é o SGP, né, que ajuda a controlar não somente o figurino, mas todas as artes. E É um super programa que a TV Globo tem, onde toda a produção se comunica com seus, dentro dos seus departamentos e tudo ali fica mas visível, né? também, assim, hoje em dia você tem outros também, né? Por exemplo, se você pegar no cinema que usa o Movie Final, Slate. não só, eu usei o Final Draft, que é que é ótimo, que ele decupa, que é uma maravilha, que ele é usado para escrever Desculpa, texto. desculpa, qual é o nome? Talvez não Fi- seja. Final Draft. Ah, Eu esse. acho que é. Esse Final Draft é um programa para gente, para trabalhar o texto, na verdade, onde você trabalha. Porque para o autor, é verdade, ele decupa, é Ele verdade. decupa muito bem. Você põe assim, armas, ele acha todas para você, de É, todas as cenas. é. Entendeu? Uh, tem alguns recursos também que algumas pessoas usam no cinema que é maravilhoso. E hoje em dia a gente tem uma tecnologia toda disponível, com milhões e milhões de ferramentas que podem servir, obviamente, para a gente no cinema, né? E que são Uhum, fáceis. Por exemplo, a uhum. TV, como é muito grande, que tem toda uma questão com informação, com controle de informação, e ela é uma empresa que trabalha com isso, né? Então ela controla muito isso, a TI e até os sistemas que vamos dizer assim, que são rodados dentro da Globo, eles são muito protegidos, então mais complexo. E no cinema você tem uma infinidade de coisas. Por exemplo, você pode usar o Dropbox, você pode usar o Trello para organizar. Drive. Um monte de coisa. E na TV é um pouco mais restrito, mas eles são customizados para uma coisa específica, né? Sim, sim. Mas é interessante porque eu achei bacana você falar sobre a relação. No caso, eu vou voltar um pouquinho no continuista, porque cada trabalho é cada trabalho, né? Cada direção é cada direção, cada roteiro é cada roteiro. Se você pensar que tudo é de uma só maneira, não acontece, porque todos Ah, somos artistas e a gente faz, cada hora a gente faz alguma coisa diferente. Mesmo que você esteja fazendo uma novela que tem 800 capítulos, eu acho que são cento e poucos, mas eu já vou exagerar, cento e porque para mim são poucos. 800. Parece. Não São é? três, quatro longas, né? Nossa, milhões de longas, um longa por dia, praticamente. É Então, uma assim, doideira. não é? Então é uma rapidez muito grande, e aí o processo do continuista na televisão, ele é bem diferente, eu como continuista posso te dizer que é assim que eu sinto, ele é bem diferente do continuista no cinema, né? No cinema existe isso que você falou, uma troca maior com o figurino tem uma responsabilidade muito grande em relação à cronologia e às trocas e a concepção da roupa e tudo isso, e aquilo é colocado de uma maneira que nós chamamos de uma tabela, né? Aquilo é colocado Uhum. cronologicamente, de acordo com o que a gente vai fazendo, a gente vai visualizando aquele filme pronto. Numa obra aberta, como é uma novela, a gente não tem essa possibilidade, né? A gente só tem uma semana de episódios, né, de capítulos, que acontece depois de alguns que já tem uma história, já contaram uma história ali. Então você já tem um personagem construído e tudo isso. Mas, de repente, pode mudar tudo, porque a audiência pode não estar boa, e aí vira um caos, e aí muda tudo, o personagem vira outra coisa, o personagem morre, a roupa some, tem que voltar, porque aí o autor resolve fazer um flashback de não sei quando, que já não sabe mais como é que você vai conseguir
produzir aquele negócio novamente, quer dizer, é um outro tipo de relação com a continuidade, né? Sim. É mais, talvez o continuista na televisão tenha outras atribuições em relação ao figurino que a gente não tem No mesmo cinema. no cinema. Nós não temos mesmo. A gente não diz é assim, por exemplo, que você vai vestir isso, ou você tem que fazer assim, porque parece que vira um pouco essa Eu, responsabilidade do continuista, porque ele que vai te dar, de alguma maneira, na televisão, a linha daquilo que já pode estar perdido, né? Porque você já passou, a audiência caiu, o autor mudou tudo, e aí quem está ali na linha mesmo, que vai te dar a linha, talvez naquele momento, seja o continuista, né? Então, eu é, eu, vejo. eu, eu acho também, assim, toda relação humana, ela tem o dia, né? Num dia acontecem milhões de coisas, É, assim. E eu é, acho que a gente tá nesse mar e o mar às vezes está calmo, está lindo, está maravilhoso, mas às vezes ele tem tempestades e a gente meio que se bate assim, né, com as ondas. E isso é uma coisa natural. Eu acho que o que não dá para a gente acreditar e daí vem essa coisa assim, toda a discussão, até mesmo quando a gente entra em discussões muito acaloradas sobre alguma coisa, nunca é pessoal, é sobre o trabalho. Então, essas coisas têm que acontecer também, porque elas fazem parte da gente, vamos dizer assim, acordar coisas, né? Então, quer uhum, dizer assim, a gente entrar em acordos, né? E é difícil, assim, eu acho que quando a gente se coloca mais, por exemplo, assim, eu não me vejo fazendo continuidade de jeito nenhum. Primeiro que meu olhar ele é muito de comportamento. Então, assim, o comportamento é uma coisa que é natural para mim observar, entender, e eu sou atento a isso, mas eu não sou atento a milhões de coisas. Eu também sou pouco não, sou muito voyeur, né? Eu adoro ver as pessoas, eu adoro ver o comportamento delas. Mas eu não fico ligado se ela vai pegar o copo com a mão direita, se ela piscou o olho, se ela. Entendeu? É uma coisa muito doida para mim fazer o que vocês fazem. é, Assim. é. Não, e Eu, tem eu outra coisa respeito também. muito. A nossa maior preocupação é com a montagem, né? Então, assim, é muito diferente, porque os nossos olhares, eles estão ligados mais a tantas outras situações que o figurino, para mim, na minha opinião, como continuista, é apenas um apêndice. A nossa, a nossa, a nossa função, ela é muito um técnico artístico, né? Porque a nossa função está ligada a tantas coisas, especificamente a montagem, a gente tem que garantir que aquele produto seja montado adequadamente. É isso que eu te digo, assim, o copo estava com um quarto de água, a garrafa estava do lado esquerdo, a, cruzes, já desisti. Vamos deixar os continuistas para lá. Me conta como é com o diretor, assim, a sua relação com a direção no teu dia a dia de trabalho, além dessa coisa da criação do personagem, como a gente viu no início. Bom, uh, eu gosto de pessoas, então assim, Uhum, começa por aí. E dependendo da pessoa, se eu acho que ela tem alguma coisa muito interessante, aí eu me apaixono pelo aquilo que a pessoa faz e da uhum, forma como ela vê o mundo, e daí uhum, isso faz com que eu tenha uma, vamos dizer assim, um prazer enorme de estar em alguns lugares. Eu tive o prazer de trabalhar com pessoas que me colocaram diante de alguns diretores que me deram muito prazer. E eu uhum, tive a oportunidade de trabalhar com diretores que até não imaginava que poderia vir a trabalhar. E uhum. eu trabalhei com Babenco, que era uma pessoa que eu tinha uma curiosidade gigantesca para entender como é que aquele homem conseguia falar tanto das mulheres de uma forma tão
tão peculiar, né? Assim, Babenco, ele era um apaixonado pelas, assim, né? Sim, Pelas sim, certamente. mulheres, de um modo geral. Assim. Pepino, né? E uma pessoa que tinha uma fama muito, muito, muito difícil. Abominável. Mas eu tive o prazer de trabalhar com ele, eu tive o prazer de trabalhar com diretores muito, muito ricos de Uhum, pensamento, de forma de ver uhum, a obra, e eu acho que eu fui afetado muito por isso. Assim. Então, quando chega um diretor novo, eu tenho é uma das coisas que me dá muito prazer é entender como ele vê aquilo uhum, e quais uhum. são os interesses dele. Então, eu acabo ficando muito... Eu me coloco muito disponível para entender isso e entender Sim. aonde ele quer chegar. Uhum, Às vezes é difícil, às vezes não é fácil, porque às vezes ele mesmo não sabe exatamente aonde ele quer chegar, mas ele sabe que ele vai chegar em algum lugar. Outros é mais fácil, eles querem alguma coisa, se preparam, vão e fazem e é fácil. Tem outros que uhum. não, o processo é muito mais de laboratório, de pesquisa, e daí isso falando um pouco, misturando tudo, né? Teatro, cinema e Sim, sim, televisão. Eu acho que sim, você tem esse mesmo diretor em todos esses lugares, né? sim. Então é interessante como você vê. Tem diretor que ele é muito mais envolvido com o macro, tem outros que às vezes mergulham um pouco nos universos, tanto do figurino, da arte, da cenografia, e tem outros que não, que ficam mais trabalhando a concepção artística macro, né? Então, Sim, assim, daí tem um diretor de arte que acaba vindo fazendo essa ponte com a gente. sim, Mas eu não sim. tenho, assim, não lembro de ter muita dificuldade com ninguém, não. E Não, olha que não, não eu é também não sou dificuldade, não. fofinho, não. Não Eu é não, por dificuldade, mas para entender essa relação mesmo, não, sabe? eu Porque acho que é uma relação que tem que acontecer muito, muito de troca, porque senão não rola, não rola, sim, porque eu tenho uma coisa comigo que eu acho que é uma coisa que a Marie fala muito, né? Às vezes você está num impasse com um diretor sobre uma roupa ou um look ou uma ideia para aquele personagem e é simples, é embaralha e dá de novo. Vamos começar tudo de novo. Não existe claro. acerto sem erro. Então, assim, eu acho que é importantíssimo. E isso pode acontecer também, você imaginar um personagem, uma personagem e não tá alinhado com o que o diretor pensou, e é isso que você está falando, né? De Não, e às repente, vezes ele até pensou, Mara, às vezes ah, ele até aí, te ela está dizendo falou, isso? mas quando ele vê, ele às vezes ele pode não estar preparado para aquilo que você... E daí Sim. ou ele quer uma dose menor, ele quer uma coisa menor. Ama, ri, Ela está amo, aí. A Mila Braga, ela pergunta: você vê o figurino abrangendo novas linguagens no futuro? com certeza. Eu Uhum. acho que a gente não tem escapatória, assim, sabe? Sim. Linguagens, eu acho que a gente... Eu adoro o virtual. Então, Uhum. assim, eu acho que o virtual vem para ajudar a gente, muito. Uhum. E Com certeza. eu acho que é possível, sim. Eu acho que a gente tem que sair da pré-história e ir para uma coisa mais moderna, assim. Acredito que muita coisa que a gente já faz em termos de cenário, eu acho o cenário muito... Por exemplo, você vê pessoas atuando num fundo azul ou num croma, né? Uhum. E depois, quando você vê que é possível fazer com isso,
você fica chocado. Então, assim, não dá para a gente ficar pensando no figurino. A linguagem, eu acho que a coisa mais importante do figurino, e daí eu posso até falar de uma forma que as pessoas vão dizer assim, ah, maluco, não é isso. A roupa é é o alfabeto do que a gente trabalha, né? Sim, sim. Então, quer dizer assim, são as letras daquilo que você vai escrever. Então, eu acredito que se a gente trabalha com comportamento, com comunicação visual, Uhum, a gente vai ter um outro lugar aí sim. E eu acho que sim. quem tem interesse nisso já tem milhões de coisas. Eu adoro também vi, jogos. Eu não gosto dos jogos, não. Eu vou ser bem sincero. Eu gosto da forma como eles fazem figurino para jogos online. Sei, Então, assim, sim. isso fez com que eu mergulhasse num programa chamado Marvelous, que depois me levou para um programa de moda chamado Clo 3D. Então, Hum, assim, hoje em dia é possível você fazer um desfile virtual sem ter que construir a roupa fisicamente. E se é uhum, possível fazer isso, e se a gente já viu tantas coisas, por exemplo, tem uma cantora japonesa que ela é 100% virtual sei. no Japão. Então, quer dizer Aham, assim, o figurino é escolhido pelo... Você vota e pode também acrescentar coisas. É incrível, existe um mundo já acontecendo que, que a gente precisa, em algum momento, parar vamos dizer assim, e se apropriar dele, né? sim. Porque Construir senão não tem jeito. construir uma outra forma mesmo de trabalho, né? Assim, até os tecidos, né, Antônio, assim, tecidos de LED, tecidos de, sei lá, que agora tem tecido que pode te ajudar a combater o Covid, tem tecido, até isso já tem, né? Então, assim, é tudo muito rápido e essa mudança ela vai interferir diretamente na nossa criação, né? Exatamente. Por exemplo, assim, já interfere, né, Mara? Eu tava, Uhum. ah, A por um minha tá... acaso, eu estava vendo um filme que chama Jazão e os Argonautas, que eu vi quando eu era criança. Eu não vi, mas eu lembro disso. E daí você vê como é impressionante a interferência que o figurino tinha da época que ele foi construído. Eu revi Sim. ele agora há pouco tempo. Então, assim, a personagem feminina usava veludo, vinho, né? Daí você vê assim os argonautas, o jazão e uma mulher toda de veludo, um veludo com caimento assim muito anos 60, maquiagem era anos 60. A Sim. gente é responsável pelo registro também da Uhum, época em que a gente está fazendo esse trabalho. Eu acho que uhum, tem uma coisa aí que a gente não fala, que a gente não discute entre os figurinistas, mas a gente não é só uma limitação do que você tem no mercado, mas também é um registro da época em que esse produto foi feito. Eu acho uhum, tremendamente interessante isso. Então, assim, se uhum. você pegar filmes ao longo dos anos, você vai ver que tem um registro da época. Seja Sim. alguma coisa na maquiagem, no cabelo, na roupa, no acessório. Uhum, Então, assim, é impossível você não dar esse registro. sim. E esse registro, quanto mais natural ele entra na dramaturgia, mais a gente também está fazendo o que a gente veio fazer, que é comunicar, né? Que é ajudar a criar e ajudar a comunicar um sentimento, uma ideia e um ser, né? Que é uma coisa tão complexa. Muito. A Mila Braga volta a falar que ela lembrou da impressão 3D, né? Eu acho que já existe, a gente já pode fazer figurino também por aí, né? A gente já pode fazer cenário com impressão 3D, a gente já faz muita coisa, né? Atualmente, a gente faz até comida 3D.
É. Então, assim, hoje em dia existem máquinas que trabalham com materiais muito mais leves e muito mais maleáveis do que a gente tinha no início do 3D. Então, assim, antigamente você fazia quase uma cota, né? Uma cota, Uhum. aquela roupa que vai por baixo da armadura, né? Sim. Que era de metal. Então, os primeiros ensaios da roupa 3D era uma cota de um material um pouco mais duro. Hoje em dia já tem outras coisas, já estão se fazendo outras coisas. Tem um pessoal que também faz uma... É quase uma tinta que ela expande e ela vira o tecido. É um líquido de tecido que você joga no corpo e Hum. ele vira uma camiseta. Depois ele seca, ele vira uma camiseta. Então, você Que tem muita loucura. coisa nova que a gente não consegue nem pensar, nem experimentar, né? Sim, sim. Mas eu acho que é importantíssimo a gente botar o olho nisso, sabe? Hum. Assim, por exemplo, assim, quando você fala de tecido com LED, depois que a gente começa a ver o que os chineses já conseguiram avançar, né, as fábricas chinesas, em termos de LED, daí você começa a ver que é possível milhões de coisas. Zilhões, é. É É, verdade. então, assim... E outra coisa, não só tecnologicamente, mas quimicamente, isso que você falou de ter um tecido que combate. Então, a química está muito... vem uma coisa aí de produtos químicos que vão trabalhar e vão dar qualidades diferentes aos tecidos. Então, assim, Uhum. tem muita coisa sendo É, trabalhada, fibras que são programadas, é tanta coisa, e por outro assim, lado, por outro lado também tem uma galera fazendo tingimento com flores, produtos naturais, né? Aí já faz outro barato, é aproveitamento de plantas, e aí fazem tingimentos maravilhosos em seda, quer dizer, isso sempre existiu, mas hoje também existe um movimento aí, um mercado para esse lugar também, né? Ao mesmo tempo que tem o super tecnológico, tem aquele mercado do tecido mais natural, né? Mais sem usar mas eu tantos acho, químicos. mas eu acho que uma coisa caminha de encontro à outra, Mara, assim, É, eu fiz um curso de tingimento natural em São Paulo, com o pessoal da Blue, eu esqueci o nome, gente, eu sou horrível de nome, perdão, tudo bem. mas eles fazem o índigo é natural, todos os pigmentos são naturais, todo o processo de tingimento é natural. Eles usam técnicas japonesas de, de estamparia também, tá? Que Sim. daí é uma coisa parecida com o que se fazia nos anos 70, aquele com amarrados, assim, que você amarrava os tecidos e daí você Ah, criava sim. padrões. Tingimento, aquele tingimento que a gente fazia e saía Batik, batik. Isso. Batik, tem outros nomes também. Batik é um Lila dos que Braga, é tá só na usado branca. com É. cera, mas é... Ai, caramba, deu Ah, branco. eu acho que Flávia Rossetti falou impressão botânica. Eu acho que é disso que a gente está Isso, falando, assim, né? tie-dye. Alguém... Obrigado! Tie-dye. Tem um Tati, tie-dye você tá também. aí, Tati Rodrigues? Tá Tati, Gente, Valéria, Carla, tá todo mundo. ai, que bom! Marli, Que é. delícia! Mas tie-dye, shibori. Shibori que é o japonês. Uhum. Então, foi a Valéria Stefani que falou. Então, Então assim, são técnicas também, né? não, mas eu acho que tem uma coisa da tecnologia que, por exemplo, assim, eu faço modelagem num programa que é 100% virtual. Uhum. Mas eu adoro materializar isso. Só que Uhum. na hora que você materializa, você já experimentou muito. Então, a Sim. sustentabilidade está garantida, entendeu?
Então, assim, uma coisa não uma coisa ajuda a outra, Sim, não uma coisa... exclui ela. Por exemplo, Sim, assim, hoje em dia o que a gente gasta muito menos papel do que a gente gastava. sim. Só de contas que chegam para você, assim, só se você fizer assim um estudo. Hoje em dia é tudo online. Hoje várias coisas você não precisa ficar guardando a sua conta de luz por 5 anos. Você não É, precisa ficar guardando seu imposto de renda por 5 anos. Ele é online, ele está em algum lugar, ou está dentro do seu computador, ou está em algum outro lugar. Então, eu não vejo essa disputa. Assim, eu vejo as coisas caminhando para um outro lugar. certo. E qual E seria eu esse acho. lugar? Hã? E você vê para algum lugar já definido, assim, mas a gente ou ainda não tem Eu uma acho que coisa é um muito... lugar mais humano, mais sustentável, mais preocupado realmente com sustentabilidade, com, também assim, eu penso na sustentabilidade como uma coisa muito ampla. Por exemplo, a sustentabilidade do seu tempo, a sustentabilidade da matéria orgânica, a sustentabilidade do tempo que você tem que ter para ser feliz, entendeu? É tanta. Isso é Você tem que sustentabilidade. ser sustentável em tantas coisas É, que eu acho que a tecnologia, ela, num primeiro momento, ela pode te assustar, mas ela vem para isso, ela vem para te dar mais tempo, que é a coisa, hoje em dia, mais complexa. Por exemplo, assim, eu comecei a perceber, assim, a gente realmente foi obrigado a entrar no futuro, porque como a gente não pode sair de casa, agora as nossas relações são relações que, apesar de serem, vamos dizer assim, distantes, porque a gente está se falando através de Facebook, Instagram, conversando com várias pessoas em lugares, em salas de chat, mas a gente nunca falou tanto. E a gente nunca encontrou tanto. E eu nunca vi tantos lives de tantas pessoas interessantes e de pessoas legais e de pessoas que eu tinha curiosidade. Então, assim, é um momento da gente sair desse medo de pegar essas ferramentas e usar a favor da gente. Por exemplo, certamente. eu sempre tive uma curiosidade de conhecer a Reca e a gente teve uma conversa maravilhosa.꯫ Eu estou felicíssimo. Né? Então, quer dizer Mas assim, engraçado porque é exatamente isso, né? Você, e pela essa situação pandêmica, nós criamos essa página porque nos sentimos no limbo enquanto esses trabalhadores do audiovisual, né? Então, essa página existe para isso, para que a gente consiga trazer um pouco de informação sobre o que nós fazemos, né? O que que faz o figurinista, o que que faz o assistente de câmera, o que que faz o continuista, enfim. E aí, nisso, criou-se um lugar onde você conheceu a Reca. Olha, assim, de bater um papinho rápido com a Reca, né? Apesar de já não, saber. é engraçado isso, porque a gente trabalha tanto que, E não assim, se encontra, é? não, você encontra as pessoas que você trabalha. Então, É. assim, que bom que a gente conseguiu romper isso e que bom que a gente vai conseguir falar com outras pessoas. Uhum. Eu acho que, assim, te agradeço ter me convidado. Eu sempre tive muito pudor de estar nesses lugares, porque, assim, sei lá, não é uma coisa muito. É uma coisa de você se achar. Eu não sei, mas eu estou gostando de poder conversar com as pessoas. Eu tô adorando poder ver o que as pessoas estão escrevendo. Pena que não dá para a gente parar e ficar lendo. É. Mas, assim, só o fato da gente conseguir se reencontrar e Sim. falar com pessoas que você não podia, e isso você pode fazer com o mundo todo. Hoje em dia você pode fazer com o mundo todo. Ninguém está tão distante assim, né? Virtualmente de você, que você não possa trocar com essa pessoa. Eu acho Então, que eu não vi você há no mínimo uns 5 anos, Antônio, ou é mais. Eu acho mais que ou já tem menos bastante isso. tempo.
Você está fazendo o que agora lá na Globo? Bom, A Carla está falando uma coisa aqui antes, né? Essa parte é maravilhosa mesmo, poder ouvir os nossos parceiros profissionais falarem das suas particularidades na profissão. Obrigada, Carla, é muito, muito legal mesmo. Eu tô me A divertindo. Carla e a Marília fizeram uma coisa na Figa maravilhosa. Marie já fez outros. Poxa vida, gente, a gente nunca falou tanto sobre Sobre o o que nosso. a gente faz É, como hoje. E eu acho que a gente não pode parar, entendeu? sim, Porque é muito importante. A gente, quando escuta um colega falando, e a gente começa a perceber que, assim, existe uma riqueza ali da individualidade daquele ser que não tem preço. Ver a uhum. Carla, a Marília conversando foi divertidíssimo. É, Vou pedir. não, é Perdi. incrível. Assim, você vê outras pessoas. Marie fez agora há pouco tempo também uma live. Eu não consegui ver todo, mas é incrível como a gente está se comunicando, como a gente está sendo aquilo que a gente deveria ser, né? Um ser Uhum. humano curioso de outros seres humanos. É, exatamente. Não, E todo ser humano é rico, né, Mara? É muito rico. sim, cada um tem a sua história e tem o seu conteúdo, com certeza. Mas me conta, o que que você está fazendo na Globo agora? Bom, eu comecei no ano passado uma novela que é das 9. Eu ia entrar logo depois da Marie, mas aí com isso, com essa pandemia, a gente vai continuar, mas ainda estamos esperando. A gente chegou a começar o trabalho, daí teve que parar. Ah, Ah, hoje é aniversário da Marília Carneiro. Parabéns, Marília. Carlota! Manda parabéns e Manda um beijo beijão para para ela, ela. Carlota. É. Vou ver se eu vou ligar para ela depois. Olha, Então, vou. você está em projeto, né? Você está começando um Tô. projeto. É Na novela agora. verdade, a gente fez uma viagem para Praga, já gravou algumas coisas lá Ah, e é a vou. novela do Maurício. Isso, exato. Uhum. Então, assim, a gente tá esperando para continuar. É, vai continuar. Daqui a pouco Vai. volta. Vai continuar. Eu acho que tem uma coisa, né, Mara? A gente gosta muito do que a gente faz e a gente respeita muito o ser humano, né? Somos Tem uma parte muito grande da gente que é essa necessidade de se comunicar, de fazer o que a Sim, gente faz. sim. Bom, Antônio, a gente já está aqui com mais 40 minutos praticamente. Eu acho que foi bem produtivo, bem maravilhoso. Patrícia, muito obrigada por estar aqui, também está elogiando a nossa iniciativa. Elaine e Joaquina, olha isso, Elaine, você entrou agora, a gente está encerrando. Lá de Paulinha, lembra da Elaine? Ah, lembro. Lembra? Lembro. Então, quero te agradecer a todos que compartilharam com a gente esse momento, né? Da primeira parte e agora da segunda parte. Estamos muito felizes com a tua participação, com a sua posição, com a sua colocação sobre como você faz, né? O que, que é o figurino. Nos trouxe bastante esclarecimento. Entramos numa viagem aqui de assuntos outros, que foi muito gostoso. Antônio, te agradeço por demais. Agradeço você ter doado um pouco do seu tempo para a gente, né, para contribuir. Essa página, essas lives vão ficar na página. A gente está tentando ver se consegue trazer do Instagram para um outro lugar, onde também as pessoas possam acessar. A ideia é trazer a informação, fazer com que a informação fique ali visível e viável para qualquer um acessar e poder, sei lá, se de repente tiver interesse em fazer alguma coisa, quero fazer figurino. Vai lá através da Reca e do Antônio, que são quem estarão aqui esse final de semana, vão entender um pouquinho desse processo, né? Você, com sua gentileza, quero agradecer mais uma vez, agradeço também. Obrigado também, Mara. Eu acho assim, eu não quero ficar fora do sarau. Pelo amor de Deus, Não, bota aí para uns para três todas para as moças que ficarem. estão aqui.
Ver, Todas essas moças bonitas, Carla, Valéria. não, eu sinceramente amei a gente poder ficar conversando sobre figurino, porque a gente conversa, mas a gente conversa no dia a dia, né? É tão bom a gente conversar e escutar o outro e ver como ele pensa e como ele reage. A gente tem tanta história, tem tanta vida, né? Assim, que Uhum. bom, fiquei muito feliz. Reca, tô com saudade, amanhã eu vou estar aí, só te prestigiando. Vamos fazer outro Zoom só para você e Reca conversarem novamente. A gente dá muita Isso. gargalhada aqui Não, para daí mim. você podia fazer só ensaios, daí convida, assim, convida dois e fica conversando, vai ser uma maravilha. Vai ser mesmo. Pati, Ah, Marie, todo mundo aí. Carla, Tatiana, A tem Tati tanta também vai gente, estar no sarau. todo mundo, para a gente rir Todo muito e mundo. falar muito e ser muito feliz. Obrigado todo mundo que está aí. Eu Espero que agradeço. que eu tenha conseguido pelo menos passar um pouquinho do que é esse prazer de fazer o que a gente faz. A gente tem muito prazer, a gente reclama pra caralho, mas a gente ama muito. Não. E Obrigado. reclama porque gosta. Então tá bom. Não é? Um Então, beijo, quero Mar. agradecer também ao Aurélio Oliosi, que foi quem fez a nossa luz aqui para poder. Tudo remoto, a gente faz tudo remoto. E eu estou amando, porque eu também sou das tecnologias. Meu mestrado foi em ciência da informação e eu continuo trabalhando isso. O tempo que eu tive na Globo, eu pude trabalhar junto com o Maurício, na linha ainda, alguma coisa que a gente tentou fazer um projeto transmídia e deu certo até onde a gente conseguiu ir, foi bem legal. Eu sou uma continuista metida a outras coisas também. Então, assim, quero agradecer ao Aurélio, que remotamente fez aqui a nossa luz. Quero agradecer ao Andrei, que está lá em Paulínia, fazendo aqui o nosso, que é quem divide comigo essa página, né? E a Joana Nunes, que é quem faz a arte da página. Então, e a todos que estão aqui assistindo, espero que vocês tenham gostado e que voltem sempre, porque estaremos aqui para isso mesmo, tá bom, gente? E um Obrigado beijo. também para Amanhã todo vamos mundo. encontrar a Reca e vamos bater mais papo sobre figurino e aí já para um outro tipo de criação que não é muito longe desse, mas a gente vai ver como é que ela cria também, né? Porque eu digo um outro tipo de criação porque é outro figurinista, cada um tem a sua característica, tem seu jeito de fazer. Então, Então tá gente, muito bom. obrigada, boa noite a todos e até a Boa próxima. noite. Às Obrigado 19. todo mundo. Beijão. Tchau, Beijão, Mara. beijão. Tchau, tchau.